Olá, queridos! Novamente nos encontramos aqui para discorrer sobre a temática que temos estudado a respeito do currículo cristão. E hoje, nessa terceira aula, terceira parte da nossa aula sobre currículo cristão, nós vamos nos deter no tema, vamos pensar sobre um quadro comparativo a respeito da visão clássica e a visão contemporânea do currículo. Nós fizemos um estudo na nossa primeira aula falando sobre os aspectos da filosofia do currículo cristão. Então, pensamos essa filosofia cristã de currículo, que é extremamente importante, é por ela que nós precisamos começar. Na nossa segunda aula, nós falamos sobre os ingredientes-chave de um currículo cristão, são extremamente importantes, nós discorremos alguns deles, pensamos sobre a origem do curso, o alvo do curso, e aí a metodologia, enfim, as ferramentas que precisam ser usadas para, de fato, estarmos aplicando um currículo cristão, a importância do professor como currículo vivo. E hoje nós vamos falar sobre a visão clássica e a visão contemporânea do currículo. Nós vamos continuar pensando a respeito desses livros, o livro do Dr. Paul Gelli, Educação por Princípios, Fundamentos do Currículo Escolar. Então, já falei bastante sobre esse livro, um livro bem grossinho que nos faz pensar sobre como nós devemos desenvolver um currículo cristão e falando sobre as disciplinas, o fundamento de cada uma das disciplinas. Ele é extremamente importante. Depois, um outro livro, desculpa, esse não. Este daqui, da doutora Inês Borges, Educação para a Integridade, é um referencial teórico e algumas dessas coisas, inclusive o quadro que nós vamos estudar hoje, esse quadro comparativo entre a visão clássica e a visão contemporânea do currículo, foi retirado deste livro e nós temos muito a aprender com a doutora Inês a respeito deste assunto. E aí tem muitos outros livros que eu já tenho falado para vocês e nós vamos nos debruçar sobre o que esses autores, o que essas pessoas, o que esses homens e mulheres de Deus têm estudado sobre a educação clássica cristã. Então, comecemos pensando sobre essa questão do currículo. Cada disciplina e cada conteúdo representam embrionariamente o que uma geração espera da geração seguinte. Nós já falamos sobre isso. Vamos fazer uma revisão bem rápida, relembrando alguns aspectos da filosofia do currículo cristão. Então, é impossível um currículo neutro. O currículo sempre vai estar embasado num viés religioso, seja ele cristão, de uma cosmovisão cristã, seja ele de uma cosmovisão naturalista, secular, pagã, enfim, sempre vai estar imbuído de um viés religioso. Nós precisamos ter isso em mente para entendermos que nada do que é escrito num material didático, nada do que é planejado num currículo está livre de pensamentos religiosos, filosóficos, sempre está fundamentado naquilo que se pensa, na razão da fé de todas as pessoas. Quem elaborou o currículo e quem escreveu os textos básicos para cobrir o currículo são pessoas. E pessoas têm uma visão de mundo. Pessoas têm todo um arcabouço intelectual, filosófico, de conhecimento. Por mais que ela não tenha consciência disso, ela vai escrever a respeito daquilo que ela crê. E essas pessoas, então, têm expectativas sobre o impacto do conhecimento ou da sonegação desse conhecimento na vida dos estudantes. Então, foi proposital a retirada de qualquer menção a Deus, de qualquer menção à sua palavra, de qualquer menção à escritura sagrada, inclusive, muitas vezes, de forma intelectualmente desonesta, sem citar que alguns homens fizeram grandes coisas por causa da sua fé, por causa do seu amor a Deus. Fala-se sobre
o resultado, o produto do estudo daqueles homens, mas sem dizer por que eles fizeram aquilo, o que os levou a este conhecimento. E muitas vezes, usando de maior desonestidade intelectual ainda, dizendo que é impossível ser, por exemplo, um cristão e um cientista ao mesmo tempo. Isso é muito sério. Então, nós precisamos entender: nenhuma pessoa é completamente imparcial. Não existe esta possibilidade dentro do conhecimento. Porque as pessoas vão escrever sobre o que creem, as pessoas vão falar sobre o que creem, e isso precisa ser de fato assim. Não há problema em ser assim. Não há problema algum em você falar sobre o que você crê. O problema é quando você veste uma roupagem de neutralidade, de imparcialidade, diz que é imparcial, diz que é neutro, e aí você, usando esta capa, esta roupagem, você tenta influenciar as pessoas a respeito daquilo que você crê. Sendo isso tudo fundamentado em uma mentira, porque não existe neutralidade em nenhuma área do conhecimento. Não existe neutralidade no jornalismo, não existe neutralidade na ciência, não existe neutralidade na educação, não existe neutralidade no governo, não existe neutralidade. Todas as pessoas vão governar, vão anunciar notícias, vão escrever artigos baseados naquilo que elas creem, naquilo que elas acreditam. Isso é muito sério. Então, como nenhum professor é neutro, é possível que cada um julgue os conteúdos e disciplinas como corretos ou incorretos a partir do seu ponto de vista, do que seja ou não seja acadêmico. Então, cada um vai colocar no seu livro, cada um vai colocar no seu artigo ou na sua palestra, enfim, seja no que for, cada um vai dizer aquilo que crê a respeito de determinadas coisas, mesmo que ele tente ser o mais neutro possível. Mas essa roupa de neutralidade vai ser impossível. Em algum momento ela vai realmente aparecer. Essa parcialidade em algum momento vai aparecer e a neutralidade vai ser colocada de lado. Então, isso é algo muito sério. É necessário reconhecer que não estamos acostumados a investigar, refletir e integrar conhecimento. E por causa disso, corremos o risco de ser apanhados em armadilhas, concordando com o ponto de vista do primeiro artigo que lemos sobre o assunto da nossa aula ou disciplina. Isso é muito sério. Como nós não estamos acostumados a investigar, a refletir, a integrar conhecimento, é pensar sobre as coisas, a fazer uma análise, a fazer uma reflexão minuciosa, profunda, nós nos acostumamos a aquilo que a gente lê é tido como verdade por nós. Principalmente na nossa cultura, já falamos sobre isso, que o livro didático é a autoridade central do processo de educação. Então, o que está escrito no livro didático é a verdade. Isso é muito sério, porque se nós, enquanto professores, já temos essa dificuldade, que dirá os nossos alunos? Para os nossos alunos, aquilo que está escrito no livro didático é a verdade, é a realidade dos fatos, mas isso não é de todo real. Numa experiência bem recente, há muitos anos, na verdade, eu estudo sobre a história do Brasil. Eu sou formada em História e em Pedagogia, né, a nível de graduação, em Educação Clássica Cristã, nível de pós-graduação. E o que acontece? Ao estudar a história do Brasil, ao longo de todos esses anos, enquanto historiadora, estudando a história do Brasil, muitas vezes eu fui enganada, porque ao invés de ter acesso a fontes históricas primárias, ao invés de ler as próprias cartas escritas pelos homens da história, ao invés de me aprofundar, eu tinha acesso a poucas coisas, a poucos recursos, a poucos livros. E aí o que chegava à minha mão era uma visão específica da história, uma visão bem progressista da história. E a história do Brasil era contada de uma maneira totalmente enviesada para a teoria do materialismo histórico. E foi o que eu tive acesso. Mas ao longo do tempo, com esse hábito de investigar, de refletir, eu comecei, inclusive, orando
pedindo a Deus que chegasse até mim as fontes históricas primárias, chegasse até mim os livros que eu precisava para realmente compreender a história do Brasil como ela aconteceu. Então, ao longo dos anos, com essa posição mais reflexiva, eu pude ter acesso, eu pude entender um pouco melhor da história da nossa nação, que não fosse dentro dessa perspectiva materialista histórica, que é completamente enviesada, que não tem nada de neutra, que vai concorrer a favor de uma ideologia, de uma forma de pensar, que é totalmente progressista. Então, quando eu passei a estudar um pouco mais a história do Brasil, foi apaixonante, porque eu achava a história do Brasil realmente uma coisa bem chata dentro da história. E foi apaixonante, isso me fisgou meu coração, a ponto de que realmente eu fui bastante incentivada, inclusive pela doutora Inês Borges, eu fui bastante incentivada a escrever sobre a história do Brasil, a fazer uma curadoria de fontes primárias, de textos que escreviam sobre a história do Brasil da forma como de fato ela aconteceu, sem esconder as coisas que não foram tão boas, mas colocando as coisas nos seus devidos lugares, os fatos, os personagens nos seus devidos lugares. E há bem pouco tempo a gente acabou de escrever, né, esse livro de História do Brasil. Claro que precisa ainda passar por muitas leituras, muitas revisões, porque é assim o processo da construção de um livro no Brasil, em especial um livro didático. Mas isso realmente nos trouxe muita alegria pelo fato de que nós temos mais uma opção de um livro que os alunos podem estudar sem esse aspecto enviesado, sem essa ideologização dentro do materialismo histórico, que não é a visão que eu acredito. Dentro da história não é a visão que eu acredito. Então, é uma possibilidade do aluno estudar a história do Brasil e ver as fontes históricas, recorrer e apreciar obras de arte. Então, é uma coisa completamente diferente do que nós estamos acostumados dentro dos livros de história do Brasil. E eu sei que essa não é uma iniciativa apenas minha. Outras pessoas também têm estudado mais sobre a história do Brasil, têm produzido mais sobre a história do Brasil. O fato que eu quero trazer com este exemplo específico é que nós precisamos ter esta postura de estudar, de refletir, de conhecer mais, de ir às fontes primárias. E lembrem-se, o que nós falamos na nossa segunda aula dos ingredientes-chave do currículo cristão, é que, na verdade, toda disciplina tem a sua história. Então, estudar a história não está só para professores de história, só para historiadores. Estudar a história está para todas as pessoas, para todos os professores, para todos os educadores, porque toda disciplina tem a sua história providencial. Toda disciplina está concorrendo para o avanço do reino de Deus. Então, todas elas precisam, todos os educadores, os professores, dentro dessas disciplinas, precisam conhecer a história da sua disciplina, os personagens que foram partícipes da sua história, foram importantes, as biografias, precisam tecer uma linha do tempo sobre a sua disciplina para conhecer essa disciplina com mais profundidade e para apresentá-la aos seus alunos com deslumbramento, vendo a atuação poderosa da mão de Deus ao longo dessa história. Então, nós podemos cair nessa armadilha por não refletirmos, por não investigarmos, por não analisarmos, por não fazermos essa integração dos conhecimentos, como se cada disciplina fosse um fenômeno separado em si mesma, mas não é, porque todas as disciplinas, elas nasceram em Deus, o Senhor é o Criador de todas elas, de uma forma, pensando na origem do conteúdo. Todos os conteúdos se originaram em Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele quem fez a criação do jeito como a conhecemos. Ele quem estabeleceu as coisas da maneira como conhecemos. E coube ao homem desbravar este conhecimento, descobrir novas coisas, inventar novas coisas, a partir de tudo aquilo que Deus já tinha criado. E aí, nessa armadilha, nós podemos mergulhar muito mais profundo quando nós utilizamos um sistema educacional.
Nós temos as editoras que publicam livros isolados, né? O livro de português, livro de matemática, livro de história, geografia, cada um com um autor, cada um com uma perspectiva diferente, uma coleção diferente. Mas nós temos os sistemas educacionais. E os sistemas educacionais, eles são bem travados, e o objetivo principal do sistema educacional hoje é a promoção desse aluno em um concurso, né? Seja no caso do Brasil, a nível de ensino médio, os institutos federais, a nível de depois, né, que passa do ensino médio. Então, saindo do ensino básico para o ensino médio, os institutos federais. Saindo do ensino médio para as universidades, o Enem, por exemplo. Então, esses sistemas educacionais, eles tratam muitos alunos como números, né? Como as pessoas, como lugares, como posições que passam em determinados cursos no Enem. E eles são muito travados. E eles dão tudo pronto. Então, o professor não precisa sequer planejar. Alguns sistemas educacionais dão tudo muito pronto para o professor. Então, o professor não precisa fazer um planejamento da sua aula, o professor não precisa planejar o seu currículo, porque ele recebe tudo pronto. Parece muito bom? Parece. Principalmente pela maneira como nós nos adaptamos à nossa profissão, de correr tanto, de sair de uma escola e ir para outra, aquela loucura que é a vida do professor, aquela correria que é a vida do professor, que não tem tempo para nada mesmo, que tem que corrigir um monte de prova, que tem que elaborar avaliações, elaborar atividades, aquela coisa toda. O que esses sistemas vão fazer é facilitar completamente a vida do professor. E eu não estou dizendo que facilitar a vida do professor é uma coisa em si ruim. Não estou dizendo que você ter algumas atividades, algumas avaliações prontas seja ruim, mas desde que esse sistema educacional não seja a sua muleta, desde que o sistema educacional não te impeça de ser um professor como um professor de fato deve ser, não te impeça de preparar uma boa aula, não te deixe amarrado àquela apostila, que é o que acontece com muitos professores. Os professores, alguns deles estão acostumados há tantos anos em sistemas educacionais que sequer sabem mais fazer um plano de aula, que não conseguem entregar as coisas dentro do prazo correto porque tem quem faça por ele, que é, no caso, o sistema educacional. E os livros dos sistemas educacionais muitas vezes deixam a desejar também, porque são apostilas, são coisas assim bem objetivas com vistas a um concurso, com vistas a um Enem, por exemplo. Então isso é muito sério, tem seus pontos positivos, não estou falando que só existem coisas ruins, não é isso. Mas nós precisamos ter muito cuidado quando utilizamos esses sistemas educacionais, principalmente porque eles vêm todos fundamentados em uma filosofia, em uma maneira de pensar. Então, nós devemos entender qual é essa maneira de pensar, como esse sistema educacional vê a filosofia, a metodologia e o currículo educacionais. Nós precisamos conhecer a respeito disso para que nós usemos esse sistema, para que nós usemos esse material da forma mais adequada possível. E aí nós vamos treinar os nossos sentidos, não para reproduzir, que é o que acontece. O que acontece com esse material didático do sistema educacional, muitas vezes é uma mera reprodução. Eu reproduzo ano após ano, e aí ali tem a quantidade de capítulos, tem a quantidade de semanas. Então, olha como é travadinho. Você tem um sistema educacional que o livro tem 12 capítulos, certo? E aí esses 12 capítulos precisam ser divididos em 3 trimestres, né? No caso de escolas que usam trimestre, 3 trimestres. No caso de escolas que usam bimestre, 4 bimestres. E aí, quando eu divido nesses 3 trimestres, eu pego esses 12 capítulos. No sistema vem assim. Pego os 12 capítulos, divido 4 capítulos para cada trimestre. Eu tenho 15 dias para dar cada capítulo. Então, em 15 dias eu tenho que sanar aquele conteúdo, eu tenho que dar, aconteça o que acontecer, eu tenho que dar aquele conteúdo naqueles 15 dias. E eu travei o professor. E o professor tem tantas páginas para dar pela quantidade de aulas que ele tem, tantos exercícios para fazer pela quantidade de aulas que ele tem. Percebe que o professor não está refletindo sobre aquele conteúdo, o professor não está trazendo nada novo sobre aquele conteúdo, o professor não está fazendo os alunos refletirem, raciocinarem, o professor
não está trabalhando a individualidade daquela turma, a individualidade daquele aluno. E é um sistema completamente travado. Isso é muito sério. É claro que o sistema dá um referencial e o professor precisa pegar esse referencial e fazer da sua aula como ele deveria fazer. Mas isso não é o que acontece na maioria das vezes, né? Então, o professor precisa ter uma postura diferente. Se ele usar um sistema educacional, se ele não usar um sistema educacional, ele precisa ter uma postura diferente enquanto um educador de educação clássica cristã. Isso é muito sério. Então, neste caso, o professor que percebe a dissonância entre o que ele pensa e o que o texto básico diz, tem a tendência a pensar que ele está errado e modificar seus valores para adequar-se à obrigação que lhe é imposta de ensinar como sendo verdade final o que está no material com o qual trabalha. Então, às vezes, o professor olha aquilo e diz, opa, não é bem assim. Não foi assim que eu estudei. Não foi assim que eu vi em determinada fonte histórica. Por exemplo, vamos pensar na história. Não foi assim que eu vi naquela fonte histórica falando sobre o período do Brasil imperial. Aí eu pego lá no livro falando que Dom Pedro II era um péssimo governante, que ele não fazia as coisas como deveria, que ele apoiava a escravidão, aquela coisa toda. Quando eu vou para as fontes históricas, quando eu vou para as cartas, quando eu vou para os documentos oficiais do Império, aí eu digo, opa, tem alguma coisa errada com essa visão. Não é isso que está dito nessa carta. Não é isso que foi feito pelo imperador. Ora, a imperatriz vendeu todas as suas joias para poder comprar escravos e alforriar os escravos. Tem alguma coisa errada aqui no que está sendo dito nesse livro. Então, eu vou começar a ver essa dissonância entre o que eu penso e o que o livro pensa. E eu preciso ficar, de fato, não com o que é mais cômodo. O livro diz assim, então, ok, é assim. Agora, perceba, isso vai ser muito difícil. Na prática do professor, isso vai ser muito difícil. Porque o professor vai ter que chegar para os seus alunos e dizer assim, alunos que ainda são imaturos, alunos que ainda estão nessa fase de raciocinar, nessa fase de compreender melhor as coisas, que pegam o livro didático e entendem que o livro didático é a autoridade final, e aí o professor vai ter que desfazer o que está ali no livro didático. Percebe como isso é sério? Como é difícil? Pensando em educação clássica cristã, então, de fato, o ideal é que nós oremos para que Deus levante pessoas que escrevam materiais nessa perspectiva da educação clássica cristã. Eu sei que hoje no Brasil é muito difícil. Eu tenho trabalhado bastante assim em pesquisas de materiais clássicos e a gente até encontra bons materiais para essa fase da educação infantil, para a fase da educação fundamental, do ensino fundamental 1. Quando chega no ensino fundamental 2, as coisas já começam a ficar bem difíceis. E ensino médio, nem se fala. Então, que Deus levante pessoas, tanto para traduzir bons materiais em educação clássica cristã, quanto para escrever bons materiais em educação clássica cristã para o Fundamental 2 e para o ensino médio. Essa precisa ser, de fato, a nossa oração. E quem sabe Deus não está nos chamando para isso, não é verdade? Precisamos estar atentos, porque de repente o Senhor pode estar nos chamando para fazer isso. Então agora nós vamos discorrer a respeito desse quadro comparativo da visão clássica e da visão contemporânea do currículo. Vamos pensar nas nossas realidades, naquilo que nós vemos nas escolas particulares, escolas públicas, aquilo que nós vemos na nossa escola, e vamos pensar qual a visão que eu tenho enquanto pessoa, enquanto educador, enquanto professor, enquanto pai, enquanto coordenador, enfim. Qual a visão que eu tenho a respeito do currículo? Será que é a visão clássica? Será que é a visão contemporânea? E aí tem coisas assim que você pode pensar, não acho que é bem assim que acontece. Será que não? Será que essa não é a realidade? Essa não é a realidade dos documentos oficiais, por exemplo, do Ministério da Educação? De que forma o Ministério da Educação pensa currículo? De que forma pensava em um outro governo? De que forma pensa em outro governo? Enfim, porque dependendo também do governo, da maneira como o governante pensa, são as diretrizes que vão
nos direcionar dentro do Ministério da Educação. Isso também é uma coisa muito importante. Então, vamos pensar sobre essa visão clássica e essa visão contemporânea. Veja bem, no primeiro ponto, na visão clássica, cada conteúdo do currículo representa um aspecto da vida relacionado com o todo da existência humana. Então, não são fragmentos de conteúdo, não. O conteúdo, aquele conteúdo que está sendo estudado, ele tem relação com a vida como um todo, com todas as áreas da minha vida. O propósito de cada disciplina acadêmica deve ser o desenvolvimento da integridade, resumida na capacitação para soberania e autogoverno, alguns princípios governamentais que vão nos reger a partir daqueles conteúdos. Ou seja, o aluno, ao estudar aquela disciplina, vai ter que ter a capacidade de planejar, julgar e agir de forma responsável e íntegra em todas as áreas da vida. Então, lembra do exemplo que eu dei sobre o médico? Que às vezes a gente tem uma pessoa brilhante nos seus conhecimentos, mas uma pessoa que não tem um caráter piedoso. E aí o que vai acontecer é que ela não vai agir de forma responsável, ela não vai, dentro da sua ocupação, dentro da sua vocação, dentro da sua prática do dia a dia, ela não é uma pessoa capaz de julgar, de planejar, agir de forma responsável e íntegra. Então, quando eu penso nos conteúdos, eu preciso pensar nesses aspectos. Além da formação cognitiva e intelectual, eu estou formando esta pessoa de fato na sua integralidade, de forma holística. Eu estou formando esta pessoa para ter um caráter piedoso, para se parecer com Cristo, para a glória de Deus e para o serviço ao próximo. Na visão contemporânea, os conteúdos são determinados pelos órgãos oficiais e pelo interesse individual da criança da escola. Então, a gente pega, por exemplo, dentro do MEC, dentro do Ministério da Educação e Cultura, nós temos todos os documentos oficiais. Então, eu tenho os parâmetros curriculares, eu tenho a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que vai me dizer o que deve ser ensinado aos alunos. Quero só fazer um adendo aqui, que eu já tive vários momentos assim com alguns pais, com alguns professores, e eu preciso deixar isso registrado de forma mais duradoura. Preste bem atenção, não é que nós vamos desconsiderar completamente esses documentos, não é isso que eu estou advogando. Mas o que eu preciso dizer, por exemplo, em relação à BNCC, é que ela é uma base nacional comum curricular. Primeiro, diferente de vários outros países, o Brasil tem um documento que diz qual deve ser a nossa base curricular. Em muitos outros países nem existe esse documento, não existe o que se deve estudar em cada escola. O que vai acontecer é que vai haver um estudo muito mais aprofundado, um estudo das coisas que são importantes, por exemplo, no caso da civilização ocidental, de países da civilização ocidental, vai se estudar sobre todas as descobertas, os estudos, as coisas importantes da tradição da civilização ocidental. E aí, os professores, as escolas vão construir isso de uma forma bem elevada. No caso do Brasil, a gente tem esse documento que nos diz o que nós devemos estudar. Mas preste atenção, e cheio de ideologização, a gente sabe disso. Isso foi construído por pessoas que têm um pensamento, têm uma filosofia a respeito da educação, a respeito de governo, mas não entrando nesse mérito da questão. O fato é que é uma base nacional comum curricular, ou seja, ela expressa o que é o mínimo para ser estudado. Isso significa que eu estou livre enquanto professor, eu estou livre enquanto escola para oferecer algo mais elevado, algo maior para os meus alunos. Eu não sou obrigada a, na minha escola, utilizar os mesmos conteúdos, utilizar os mesmos materiais que são estudados, utilizados em quaisquer outras escolas. Desde que eu ofereça aquilo que é mínimo para as crianças, eu não preciso ficar no mínimo. É muito pouco aquilo que é oferecido. Se você olha para a Base Nacional Comum Curricular, você vai pensar, meu Deus, como as crianças podem ir além, como pode ser oferecido muito mais, algo muito mais elevado para elas. Então, nós não precisamos nos acomodar aquilo que é mínimo. Ok? Então, esse é um adendo muito importante que eu gostaria de fazer.
Cada escola, dentro da visão contemporânea, deve ter seu projeto político-pedagógico com os temas que interessam a comunidade, não havendo saber melhor ou pior, havendo apenas saberes diferentes. Isso parece muito bonito, parece muito interessante. Mas, por exemplo, quando nós vamos para a área das artes, será que não existe aquilo que é melhor, aquilo que é mais elevado, aquilo que de fato é belo? Será que tudo é belo dentro da arte? Será que tudo que hoje é defendido como belo dentro da expressão artística de fato é belo? Todo tipo de música tem a mesma beleza? Não existe saberes diferentes? Não existe uma música que é mais elevada? Não existe uma produção artística que é mais elevada? Será que um mictório tem a mesma beleza, é a mesma expressão artística do que uma obra da Capela Sistina? Entende? Consegue pensar isso comigo? Será que não existe um saber melhor? Será que eu não posso pegar uma criança e tirá-la de um determinado conhecimento, de um lugar onde ela está, e colocá-la num lugar mais elevado a respeito do conhecimento, a respeito do saber? Então, isso é muito importante. Parece uma coisa muito bonita, mas será que é tão bonita assim? Outro aspecto. Na visão clássica, a definição de temas do currículo deve ser feita considerando objetivos de médio e longo prazo. Não é uma coisa do aqui, do agora. Lembra que a nossa função enquanto essa geração que ensina é pensar no futuro do indivíduo, da família, da nação. Então, eu preciso pensar nos temas do currículo a médio e longo prazo. Não o que está na modinha. Não o que é importante agora e amanhã já não é mais importante. Nada deve ser feito apenas porque é muito legal ou porque todo mundo está fazendo. Não, existe uma tradição, existe um peso. Isso aqui é indispensável, isso precisa ser tratado. E na visão contemporânea, os conteúdos não precisam ter ligação uns com os outros. Inclusive, dentro, às vezes, da mesma disciplina, você vê uma fragmentação enlouquecida. Quando eu pego um livro de português e vejo naquele livro de português o estudo das classes gramaticais, por exemplo, e aí você começa estudando substantivo. Daqui a pouco, no mesmo capítulo, você está estudando artigo. Aí, daqui a 10 capítulos, você volta para estudar substantivo, que você vai estudar a gênero, número e grau. E aí, depois, no outro capítulo, você volta para estudar... Meu Deus, é uma confusão tão grande que a criança não sabe mais o que está estudando. Ela não tem uma sequência lógica, os conteúdos não se relacionam entre si, não há uma intencionalidade nos conteúdos. Se não há dentro da mesma disciplina, que dirá essa interdisciplinaridade tão sonhada, tão discursada por aí? A gente não vai alcançar isso, porque dentro da própria disciplina há uma fragmentação terrível, que você não consegue entender o que você está fazendo, nem o professor consegue se situar, quanto mais os alunos. Os projetos não precisam ser finalizados, não precisam resultar em aprendizagem necessariamente, porque o que importa é a experiência. Gente, isso parece uma coisa não real, mas é muito real. Quando você vê a prática pedagógica de muitas escolas, quando você vê o que está sendo tratado nas escolas, a escola vai trabalhar um projeto, aí começa aquele projeto. Aí, mas não teve tanta funcionalidade, não foi um conteúdo tão... não foi um conteúdo realmente agregador, uma coisa que fosse profunda, que trouxesse compreensão, apreensão daquilo que está sendo estudado, mas porque o aluno viveu, teve aquela experiência, isso é o que basta, isso que de fato é importante. E não é. O conhecimento é importante e a nossa prática pedagógica deve estar fundamentada nisso. Um outro ponto, a visão clássica. A formação de liderança exige o convívio entre gerações. Uma geração ensinando a outra geração. Uma geração passando a tocha para outra geração. Desenvolver atividades com a colaboração entre pais e os alunos é uma forma de honrar os pais e contribuir para o desenvolvimento do caráter da juventude. Não se faz educação cristã sem a participação dos pais. Não se faz educação cristã sem que os pais estejam caminhando nesse processo. É uma aliança entre escola e família. Muito além de uma parceria, é uma aliança entre escola e família, entre professor e família.
Todo mundo precisa estar falando a mesma linguagem. Todo mundo precisa estar caminhando rumo ao mesmo alvo. Os pais precisam ser trazidos para perto. Os pais precisam ser chamados à responsabilidade que o Senhor lhes confiou. Aos pais foi dada a responsabilidade primária da educação dos seus filhos. Não aos professores, não à escola. Enquanto nós não entendermos isso, nós estaremos sofrendo muito. Vai ser um cabo de guerra muito desleal se os pais estiverem de um lado, a escola de outro, e cada um estiver puxando a corda para um lado diferente. Isso é muito sério. E dentro da visão contemporânea, então, os pais são orientados a não se envolver com as questões educacionais dos filhos. O professor é considerado especialista, que sabe o que está fazendo. Então, olha, eu sou o professor, eu sei o que eu estou fazendo, não se meta aqui. Você não tem autoridade sobre o que eu estou fazendo, sobre a minha aula. Então, me deixe em paz que eu vou sim doutrinar o seu filho. Eu vou sim ensinar o que eu quiser ensinar para o seu filho. E você não tem nada a ver com isso. O que você precisa fazer é só se calar. Os professores estão sendo orientados a deixar cada criança fazer tudo do seu próprio jeito, não havendo certo e errado, pois o que importa é a criatividade. Para quem não está muito a par da realidade, olha para isso que está sendo dito e pensa, não é bem assim. Eu acho que você está sendo um pouco exagerada, acho que a doutora Inês foi um pouco exagerada quando escreveu isso. Não é verdade. Não há exagero nisso aqui. É exatamente assim que está acontecendo, que tem acontecido dentro da visão de educação moderna. Não existe mais o que é certo e o que é errado. As canetas vermelhas foram abolidas, porque a caneta vermelha vai frustrar a criança. Coitadinha da criança quando vir lá corrigido errado, corrigido com a caneta vermelha. A nota vermelha também não pode mais ser colocada no boletim. Não existe mais, você não precisa ficar corrigindo a criança assim. É uma expressão, é a forma como ela fala, é a forma como ela escreve. Gente, isso já chegou à realidade. Isso tem sido, sim, praticado. Isso tem sido discutido dentro das universidades, inclusive por doutores, pós-doutores. Dentro do curso de letras, por exemplo, isso é uma realidade. Essa discussão é uma realidade. Tem sido escrito livros a respeito disso. Então, isso tem acontecido de forma muito mais real do que nós pensamos. E aí nós precisamos entender que essa não é uma visão bíblica. Essa não é uma visão bíblica. Essa não é uma visão dentro de uma perspectiva de uma cosmovisão cristã. E isso é muito sério. Se nós, enquanto professores, se nós, enquanto pais, temos praticado esta visão a respeito do currículo cristão, nós estamos caminhando a passos largos para um abismo. Outro ponto da visão clássica, os estudantes devem aprender como andar em aliança com os colegas, com os professores, com os pais e com a comunidade. Então, é um entendimento de que nós estamos, primeiro, fazendo as coisas para a glória de Deus, segundo, em serviço ao próximo. Então, eu vou usar todo o conhecimento que eu tenho, eu vou usar tudo que eu tenho aprendido para servir as pessoas. Então, eu preciso andar em aliança com essas pessoas que eu vou servir, em aliança com os meus colegas de sala, em aliança com os meus pais. Não há uma disputa de gerações, em aliança com os meus professores, em aliança com a minha comunidade. De que maneira eu posso servir a comunidade onde eu estou inserido? Seja essa comunidade o meu bairro, seja essa comunidade a minha igreja, seja essa comunidade um clube que eu participo, enfim. Mas de que maneira eu posso servir a comunidade? Através dos talentos que eu tenho, através das habilidades, através das competências que eu tenho. Os estudantes devem ser prudentes na hora de estabelecer alianças, sabendo que algumas podem ser totalmente desaconselháveis. E aí tem o outro aspecto. Se por um lado ele vai aprender a viver em aliança, por outro ele precisa entender que nem todo tipo de aliança deve ser feito. Nem todo tipo de aliança deve ser feita. Isso é muito sério. E aí isso vai resguardá-los de muitas alianças ruins. Isso vai resguardá-los de irem por caminhos muito ruins. Na visão contemporânea, os estudantes devem ser socializados, desenvolver a tolerância em relação a todos os pontos de vista, sem juízo de valor ou crença na existência de absolutos. Então, é aquela
História de que eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, cada um respeita e tolera a sua verdade, desde que você não seja aquele que crê em absolutos. Porque se a sua verdade é aquela que crê numa verdade absoluta, então você é um intolerante, você... Eu não vou nem dizer os outros termos que são utilizados, são termos bem políticos. Mas você é um intolerante e você não aprende a conviver com as pessoas e você precisa respeitar, mas desde que você pense igual a mim. Desde que seja uma discordância muito leve. Se for uma discordância dentro da crença de absolutos, então você está errado e você precisa se calar e você precisa ser excluído da sociedade. É o que nós temos ouvido falar muito a respeito de cristãos no Brasil e no mundo. Que os cristãos devem se calar, eles devem tolerar todas as coisas. Eles devem se calar a respeito do que eles dizem que é pecado. Então um cristão não pode dizer que, enfim, tantas coisas a respeito da moralidade são pecaminosas. Por quê? Porque se ele disser isso, ele está sendo intolerante. Ele está cometendo um crime, ele está sendo preconceituoso. Quando, na verdade, ele só está anunciando o que a própria palavra de Deus diz, o que o próprio Deus fala. Então, vê como isso é sério dentro dessa visão, deste currículo, numa perspectiva contemporânea da educação moderna. Outro aspecto, na visão clássica, estudantes e professores devem aprender a raciocinar com base em princípios para encontrar ou produzir soluções para os problemas de sua geração. Então eu vou pensar com base em princípios, eu vou pensar na palavra de Deus, numa cosmovisão cristã, e aí sim eu vou chegar à solução dos problemas da minha geração. Como eu resolvo os grandes problemas da minha geração? Como eu resolvo os pequenos problemas da minha geração? Como eu resolvo os problemas da minha própria família? Porque às vezes o que acontece dentro da visão contemporânea é que nós temos adolescentes que estão querendo resolver o problema do mundo, aí o problema da crise ambiental, o problema da crise econômica, da crise política e de todas as crises, mas não arruma o seu próprio quarto. Mas é um estorvo dentro de casa. Não ajuda em nada dentro da sua própria casa. Isso é muito sério. Desrespeita os seus pais, mas quer ser o referencial para a resolução de problemas seríssimos, gravíssimos da história da humanidade. Entende como isso é grave, como isso é sério? Então, dentro dessa visão contemporânea, estudantes e professores devem se submeter às decisões coletivas, geralmente feitas sob pressão de ativistas do politicamente correto, sem raciocinar logicamente. Então, nós temos um monte de adolescentes, de jovens, sendo tomados como massa de manobra, que vão pensar de acordo com o que o politicamente correto pensa, e ai deles se eles se posicionarem de forma contrária. Ai deles se abrirem as suas bocas para dizer que não é assim que eu penso. Não é assim que eu enxergo o mundo. Ai deles se resolverem se posicionar. Por quê? Porque só existe tolerância com aquilo que o politicamente correto crê. Se você pensa de uma forma diferente, então você não é tolerado, você não é respeitado naquilo que você pensa. Não existe um pluralismo, não existe esse, dentro das universidades em especial, mas isso não acontece só nas universidades, acontece dentro das escolas também, diariamente. Dentro das universidades você não tem um pluralismo intelectual. Você precisa pensar do mesmo jeito que todas as outras pessoas, que os seus professores, que o politicamente correto diz que você precisa pensar. Porque ai de você se você disser que pensa de uma forma diferente. Ai de você se disser que é cristão dentro da universidade. Isso vai lhe trazer muitos problemas. E eu estou falando com conhecimento de causa, por ter passado por isso, embora eu acho até que foi de forma bem leve na minha situação, porque eu era muito respeitada pelos meus professores, era muito respeitada pelos meus colegas de sala, mas eu me posicionava. Mas eu sei que muitas pessoas, em muitos dos seus cursos, muitos amigos meus, muitos professores cristãos, passaram por maus bocados dentro dos seus cursos, ao se posicionarem enquanto cristãos ou ao defenderem princípios cristãos dentro das suas disciplinas acadêmicas na universidade.
Outro aspecto da visão clássica. O conteúdo curricular e a disciplina constituem o solo no qual são plantados os princípios que produzirão o discernimento necessário para formar adultos maduros e responsáveis. Então, olha que coisa importante, né? Às vezes a gente vê algumas escolas fazendo propaganda, formando o cidadão, formando a pessoa para a vida inteira. E a gente sabe que aquela escola não faz isso. Mas essa precisa ser uma prerrogativa das escolas cristãs, das escolas clássicas. Nós precisamos formar os nossos alunos e os conteúdos, as disciplinas precisam estar formando os nossos alunos com vistas a serem esses adultos maduros, responsáveis, que usem o seu conhecimento da forma correta. Dentro da visão contemporânea, o conteúdo curricular e disciplina têm um fim em si mesmos e devem ser aprendidos, pois são cobrados nas avaliações globais, que são formas de controle social global. Então, eu estudo para aquela avaliação, acabou aquela avaliação, pronto, eu posso me desfazer daquele conhecimento, daquilo que foi estudado, e graças a Deus eu nunca mais vou precisar estudar matemática, por exemplo. É o que muita gente pensa. E aí o meu único objetivo ao estudar aquele conteúdo, aquela disciplina, é passar nessas avaliações globais, que são formas de controle social global, a gente sabe muito bem disso. Então, esses são alguns aspectos da visão clássica e da visão contemporânea, esse quadro comparativo entre a visão clássica e a visão contemporânea do currículo que nós discorremos. E aí o professor deve ser resgatado ao seu papel de autor, sendo aquele que contribui com o avanço do conhecimento, que prepara suas aulas de forma única. Nós vamos sair dessa visão contemporânea do currículo. Nós vamos precisar estudar, nos debruçar e dizer: eu preciso conhecer essa visão cristã a respeito do currículo, eu preciso colocar isso em prática nas minhas aulas, aos poucos, obviamente. Isso não se constrói de um dia para o outro, é um processo de renovação de mente, como diz Romanos 12. É um processo de renovação de mente. Eu não vou me conformar com a maneira que este mundo pensa, eu não vou tomar a forma, eu não vou me adequar à maneira como este mundo pensa. Aí eu vou passar por um processo de transformação através da renovação da minha mente. Então eu vou estudar, eu vou ver o que a palavra de Deus diz sobre currículo, o que autores, especialistas que amam a Deus, que amam a educação, falam sobre a educação clássica, sobre o currículo cristão. E aí sim eu vou me apropriando desse conhecimento e a minha prática vai sendo diferente. Então, este ano que eu estou estudando sobre o currículo cristão a primeira vez, eu vou começar a pensar o meu currículo para o próximo ano. Eu vou começar a fazer mudanças na escrita do meu currículo. Eu vou começar a escrever um currículo, porque às vezes eu nem tenho um currículo escrito. Por onde eu começo? O que eu faço? Como eu devo caminhar com a escrita desse currículo? Que conteúdos eu devo selecionar? O que é importante? Se eu uso um material didático, como eu vou utilizar esse material a partir de todo esse conhecimento que eu agora tenho a respeito do currículo cristão? Eu vou ser o professor de fato. Eu vou ser o professor de verdade. E não o livro vai ser o professor no meu lugar. O livro não vai ser a minha muleta mais. Eu vou ser o professor como de fato preciso ser. À medida que o professor adquire habilidade para preparar o currículo e se tornar um investigador reflexivo, com capacidade para integrar os conhecimentos, ele vai se tornando um referencial para os estudantes e também para a família destes. Então, esse professor vai adquirindo essa habilidade, preparando o seu currículo, e o que é extraordinário é você pensar em algumas pessoas e dizer: nossa, nessa área essa pessoa é o referencial, é o suprassumo, é a suprema autoridade nessa área. Por quê? Porque é uma pessoa que tem estudado de verdade, é uma pessoa que tem com afinco se dedicado ao conhecimento, ao estudo daquela área. Então isso é muito importante. À medida que você vai estudando, que você vai se apropriando do seu currículo, da sua disciplina, que você vai interligando a sua disciplina com outras disciplinas que também nasceram em Deus, fazendo essa interdisciplinaridade,
você vai se tornando autoridade naquilo. O livro não é autoridade. Você é o currículo vivo, o professor é o currículo vivo, o pai é o currículo vivo para os seus filhos e o professor para os seus alunos. Então, quando professores e estudantes tornam-se pesquisadores capacitados para investigar, refletir, integrar, viver e influenciar, eles perceberão que cada aula é uma miniatura do currículo, pois tanto no currículo quanto na aula serão encontrados os mesmos elementos fundamentais: a gramática, a lógica e a retórica dos diferentes assuntos relacionados às diferentes áreas da vida. Então, quando eu for preparar a minha aula, ora, se eu preparei o meu currículo, e o meu currículo está fundamentado no trivium, a gramática, a lógica e a retórica, quando eu for preparar a minha aula, eu vou pegar o meu currículo e vou preparar a minha aula, porque no meu currículo é que tem o alvo que eu quero alcançar. Então, eu vou preparar a minha aula e eu vou ver naquela aula esses fundamentos da gramática, da lógica e da retórica. O método, a filosofia, o plano de aula e as ferramentas não constituem camisas de força para o professor, mas devem estar sempre em harmonia e serem utilizados de forma consciente, coerente e consistente para que os resultados sejam os esperados. Então, eu sei qual é o meu alvo, eu sei o resultado, o produto que eu quero. Lembra que um dos ingredientes-chave do currículo cristão é o produto do currículo, produto do curso. E aí, esse produto vai ser alcançado porque o professor vai utilizar de forma consciente, coerente, consistente todas as coisas, a filosofia, o método, o plano de aula, as ferramentas, porque isso não vai ser uma camisa de força para o professor. O professor é que é a autoridade, o professor é quem tem essa liberdade para ministrar a sua aula e fazer da melhor forma possível, de maneira excelente. E por fim, em relação aos materiais didáticos, eu já falei várias vezes, mas um aspecto que nós precisamos considerar quando pensamos em materiais didáticos é que isso é relevante. Isso não é uma coisa tão fácil de negociar. Nós precisamos, se estamos caminhando nesse processo de sermos uma escola de educação clássica cristã, se eu estou caminhando nesse processo de me tornar um educador clássico cristão, eu preciso ter cuidado com os materiais didáticos que eu utilizo. Então, primeiro aspecto, escolha materiais apropriados. Livros, texto e materiais curriculares devem ser escolhidos com muito discernimento, muito bem escolhidos, muito bem pensados. Não dá para ser feita uma escolha aleatória de qualquer jeito. Todo guia curricular deve refletir a filosofia e objetivos da escola, senão, novamente, nós vamos estar concorrendo com o livro. Nós vamos dizer uma coisa, o livro vai dizer outra, e isso vai gerar mais confusão na cabeça dos nossos alunos. As escolas cristãs devem priorizar o uso de livros texto escritos e publicados com o objetivo de divulgar uma filosofia similar, especialmente quando forem tão bons ou melhores que outros disponíveis. Mas eu sei que isso não é uma realidade. Pode ser, até pode estar se tornando uma realidade hoje na educação infantil, no ensino fundamental 1, mas eu sei que não é uma realidade ainda no fundamental 2, não é uma realidade no ensino médio. E aí, muitas vezes, infelizmente, nós vamos ter que nos curvar a determinados materiais, porque nós não temos um material de educação clássica. E aí, de novo, eu faço o apelo para que oremos por isso, para que, de repente, nos voluntariemos diante do Senhor, para que nós façamos esse trabalho, para que nós escrevamos materiais em educação clássica dentro das nossas áreas de conhecimento. Mas, se isso não é possível ainda, se não temos esse material ainda, o que nós precisamos é escolher o menos pior e utilizar esse menos pior da forma correta. Tornar aquele material um material que não traga grandes prejuízos aos meus alunos. Então, eu, enquanto professor, enquanto currículo vivo, vou precisar fazer esse trabalho, que é um trabalho desgastante, é um trabalho muito mais difícil, mas que precisa ser feito.
Não devemos permitir que materiais não cristãos se tornem o guia do currículo ou, de alguma forma, determinem o conteúdo acadêmico. Quando usamos materiais não cristãos, os professores devem guiar os alunos a analisarem o conteúdo. Então, que nós já falamos, né? O professor vai fazer esse trabalho com o aluno. E aí nós não podemos deixar que esse material não cristão seja o guia do nosso currículo, o guia do nosso conteúdo acadêmico. Então, o professor vai precisar construir o seu currículo de maneira que ele lembre sempre que ele é o currículo vivo, que ele é a autoridade e que ele vai usar aquele livro como mais uma ferramenta. É só mais uma ferramenta. Mas existem diversas outras ferramentas que o professor vai utilizar. Gente, é isso. Eu espero que essas 3 primeiras aulas sobre currículo tenham sido bem esclarecedoras. Eu sei que existem muitos desafios. Eu sei que é bem difícil pensar, né, sobre cada um desses aspectos. Realmente é uma mudança de estilo de vida enquanto profissional. É uma mudança, uma renovação de mente dentro da nossa carreira. Mas, se nós desejamos ser professores de educação clássica cristã, isso vai precisar acontecer. Porque só é essa a possibilidade, só tem este meio para que nós nos tornemos autoridade naquilo que fazemos. Nessa perspectiva de educação clássica cristã, é o que nós precisaremos fazer. O professor vai precisar passar por esse processo de renovação de mente, vai precisar estudar, se debruçar, comprar bons livros e comprar de verdade. Pense nisso, retire uma quantia do seu salário por mês, se organize para que você consiga retirar uma quantia, comprar bons livros, para que você se organize na sua rotina, para que estudar, ler sobre este assunto seja algo que aconteça se torne um hábito na sua vida, aconteça com frequência, para que você de fato estude, comece a pensar sobre o seu currículo, comece a ler sobre a sua disciplina nessa perspectiva da educação clássica, para que de fato nós sejamos usados por Deus na transformação da nossa nação. Lembrando sempre que é uma geração passando a tocha para outra geração. Fique com essa simbologia guardada na sua mente, que você está passando uma tocha. Que tocha você está passando? Que tipo de tocha você tem passado para a próxima geração? Como nós estamos preparando essa próxima geração? Isso é muito sério. Nós precisamos, de fato, pensar com profundidade a esse respeito. Então, eu queria desafiar vocês nesse sentido, de estudarem mais sobre as suas disciplinas. Em outros momentos, em outras preleções, nós vamos estudar sobre o currículo de cada disciplina, né? O fundamento de cada disciplina, nós vamos fazer isso também. Mas eu quero te orientar, te desafiar, te incentivar, te inspirar a estudar sobre a sua disciplina com profundidade, dizer: Senhor, eu quero ser alguém que estuda, que aprende isso e que se torna autoridade nesse conteúdo. E aí o Senhor vai fazer chegar à sua mão tudo o que você precisa. Claro que não de forma passiva, né? Tem a sua responsabilidade nisso. Mas o Senhor vai fazer chegar à sua mão tudo o que você precisa para que você se torne esse professor excelente em educação clássica cristã. Que você domine bem o seu currículo, que você abençoe a vida de todos os alunos, todas as famílias, tocando a eternidade dessas pessoas. Em nome de Jesus, essa é a minha oração por vocês e que o Senhor nos abençoe nessa jornada. No fim das contas, Ele é o maior interessado, então Ele capacita os chamados, os escolhidos. E o Senhor tem nos escolhido para essa obra, então que façamos e façamos com excelência. Eu quero deixar essa palavra final, né, no final desses 3 estudos que fizemos sobre o currículo cristão. Deus abençoe vocês.